Oi, gente! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa casinha, mais uma vez juntos com vocês. Muito bacana aí, estamos aqui para o nosso movimento, né? A gente fazer a nossa ação de movimentar informações, conteúdos, prosas, né? Tudo aquilo que é bacana, né, Marli? Voltado aí para o incentivo à leitura, né? Um dos nossos prazeres, né? Uma das nossas paixões. Isso mesmo, Paulo. E é muito bom que vocês já estão chegando. Ó, a Antonelli chegou no horário hoje, ó. Vai ganhar Vai ganhar parabéns. estrelinha, Antonelli. Divina Educa já entrou. Nós estamos conferindo aqui direitinho todas essas tecnologias. Quem já chegou já vai dando um oi para Boa noite, nós. Marise. Boa noite, Caroline. Então, estão com a gente aí também. Valeu demais. Gente, tá uma coisa muito legal, porque eu tô olhando aqui no Facebook e o Paulo tá olhando ali no Instagram. Tem uma Olha que trenheira aqui maravilha. agora. Arrumou uma trenheira aqui, né? Culpa do nosso amigo Gleison, né? Que está aí junto com a gente. Trabalha conosco aí em toda essa produção para viabilizar essas prosas nossas. Exato. Então, quem tá aí no Instagram, clica no coraçãozinho, dá um oi, uma boa noite, ou dá um eizinho aí para nós, porque o Instagram vai entregando para mais pessoas. Essa coisa toda de conversar com o algoritmo que nós agora estamos aprendendo. E no Facebook da mesma forma, Dionísio ali já deu boa noite também. Maravilha. Muito prazer estarmos juntos novamente nessa quarta-feira, nesse movimento Primavera-Verão da Leitura. Esses recadinhos do coração, sempre que nós fazemos no início, é para um ir lembrando de avisar o outro, né? São 3 recadinhos básicos que nós sempre colocamos aqui para dizer, né? Quando vocês comentam, vocês estão também fazendo a parte de multiplicar esse conhecimento aí para todo mundo. É legal também lembrar que se você não participa do grupo do Movimento Primavera-Verão da Leitura no Facebook, se estiver no Instagram, é só clicar no link que tem logo abaixo da fotinha que tem tanto na minha página quanto na página do Paulo, que tem lá o direcionamento para o grupo. E no Facebook também nós estamos sempre colocando, tanto na página Marli Andrade quanto aqui nos comentários, para vocês entrarem, porque lá todo final da live nós colocamos o mapa mental, que é o resumo do que nós conversamos com vocês aqui. E também o outro recadinho do coração é que nessa nova fase aqui do movimento Primavera-Verão da Leitura, nós estamos fazendo as lives a partir dos temas que vocês colocam para nós. Hoje, por exemplo, o tema é a leitura como elo para o retorno, que é uma sugestão da Carla Leal, lá de Itaguara, Minas Gerais, que é uma pedagoga maravilhosa, empenhadíssima nesse processo da educação, tanto antes desse processo tão complexo que nós estamos vivendo, quanto agora. Então, foi uma sugestão dela. Na segunda-feira foi o tema com sugestão do Moisés, lá de Açucena. Foi muito bacana. Quem não assistiu a live, assiste aqui na página do Instagram. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, a leitura como elo para o retorno. E é interessante que a Carla ela já colocou para nós até as inquietações, né, Paulo? Exato, exato. Isso é que é bacana, né? Justamente a razão de ser, né, dessa iniciativa é justamente isso, né? A gente, nesse momento aí de muitas inquietações, né, muitos desafios, nós estarmos juntos aí para conversar, para trocar ideias, construção de saberes, né? Enfim, poder estar junto, né, gente? É o momento da gente agrupar mesmo, né? Cada um dá a mão aí um para o outro, né? Pode parecer clichê, mas é algo assim extremamente necessário, né, para esse momento, né? A gente está junto, se aglutinando aí, se reunindo e conversando e vendo os caminhos aí, né, as possibilidades, né, para ter novidade para todo mundo, né, Marli? As inquietações são de todos nós, né? Não são apenas da Carla, são de todos nós, né? E hoje, por exemplo, foi muito interessante, né? De manhã
falou-se que estaria o governo federal, o MEC, né, pronunciou, dizendo que as voltas nas unidades, né, nas universidades federais ia ser em janeiro. Aí teve aquela grita geral, né? Aí à tarde já revogou, falou que a volta não vai acontecer mais, né? Então é justamente esse momento, né? Às vezes a gente observa às vezes que até as nossas lideranças, né, na esfera mais ampla aí que é o governo federal, também não está sabendo muito que direção tomar, né? Então é hora da gente estar reunido, né? Tá conversando, tá junto, tá proseando e várias cabeças aí pensando, né? Então vão surgindo coisas bacanas, né? Como os temas aí que estão sendo colocados anteriormente com o Moisés, hoje com a Carla, e por aí vamos, estamos juntos, né? Isso mesmo. Maria do Carmo aqui também, dando boa noite. Boa noite, Maria do Carmo, bem-vinda. A Marise, que é aposentada da área da educação, hoje está tecendo e assistindo live. É isso mesmo. Quem entra na educação não sai da educação nunca mais, né? E é isso, essa proposta. Nós vamos até trazer para vocês esse processo de conversar sobre este tema. O tema A Leitura como Elo para o Retorno, ele é tão fundamental, porque desde o primeiro momento que nós estamos falando aqui, no movimento Primavera-Verão da Leitura, nós estamos falando que todo o processo de alfabetização, que não é só lá na infância, porque nós temos muitos jovens também que estão precisando passar por esse processo de alfabetização, a gente tem que pôr a mão na ferida e assumir essa questão, né? Essa complexidade que é. Então, quando a gente fala de alfabetização, a gente não está falando só da criança, a gente está falando do jovem também. E nós temos sempre batido na mesma tecla, que a leitura, ela precede a escrita. Isso é extremamente importante de nós pensarmos. Nós alfabetizamos não é pela escrita, nós alfabetizamos pela leitura. Então a leitura ela é extremamente importante em qualquer período. E neste momento ela é extremamente necessária para fazer esse elo com o retorno, que como o Paulo falou, a gente não sabe ainda quando vai ser. Então Carla, ela sistematizou aqui numa conversa 4 pontos muito importantes. Eu vou fazer questão de fazer a leitura aqui dos 4 pontos para a gente ir conversando e vocês vão comentando aqui também para nós irmos desenvolvendo esse tema. Olha só as inquietações que, na verdade, se nós estivéssemos fazendo, elaborando um projeto aqui, ela apresentou aqui a justificativa dessa necessidade de conversar sobre esse tema. Primeiro ponto, o que ela colocou para nós? Como fazer de forma mais efetiva com relação aos reparos diante de tantas diversidades que os alunos passaram, cada um nas suas possibilidades. Alguns alunos com extrema dificuldade, com as realidades totalmente desfavoráveis, e outros alunos com todos os meios possíveis para alcançar os objetivos que foram traçados ali nesse processo. O segundo ponto é como fica a leitura se o celular era o vilão e hoje ele é uma ferramenta escolar. Ponto quentíssimo esse. Terceiro ponto, como lidar com um professor mega resistente e que acredita que quando nós voltarmos para a escola, é como se nós tivéssemos parado e aí passou esse tempo todo e nós vamos apenas retomar como era antes. Tem professor que ainda está com esse pensamento. O que nós vamos fazer com esse professor? Como que nós vamos lidar com ele? Não só professor, a gente fala professor, mas tem diretor, tem pedagogo, tem familiar, tem profissional da área da educação em qualquer posição que ele esteja ocupando. E o último ponto é muito interessante também, que ela coloca assim, já tem muita indicação de como retomar, de como fazer, de como organizar, tem realmente muito, mas a maioria não se tem a realidade de cada localidade, né?
E a questão que nós sabemos também que nós só vamos ter certeza do que nós vamos conseguir aplicar quando retomar. Exato. Então, tem muita indicação, tem muita conversa, tem muitos estudos, eles são válidos, mas tem essa questão de que o que se aplica à realidade de cada um? E será que nós estamos mesmo preparados para essa volta, sendo que nós não sabemos como ela será? Então, esses 4 pontos, nós fizemos questão de fazer essa leitura aqui para nós desembolarmos esse assunto meio misturado mesmo, que é como a gente gosta. E fazendo um processo meio que de engenharia reversa. Nós gostamos muito desse planejamento de trás para frente. Pensando no 4º ponto primeiro, que daí nós vamos conversando sobre o 4º ponto até chegar lá no primeiro, que é o que a gente faz? Como que a gente faz para trazer essa leitura como esse elo para aproximar a escola dos alunos e da família nesse retorno? O que nós podemos fazer hoje, né? O que nós já podemos fazer? Então, nesse 4º ponto, começando assim de baixo para cima, com relação a essa questão de muita indicação, de muita coisa que já se tem falado, nós vamos até repetir uma coisa que o Conselho Nacional fala muito em todas as colocações e todos os membros do Conselho Nacional, quando eles vão participar de algum evento, que está tendo muito evento online, o que eles sempre colocam? Eles colocam da necessidade de nós ficarmos muito atentos de ideias que caem de paraquedas, aquelas ideias de caixinha, que servem para Belo Horizonte, para São Paulo, para o Sul, para Divinolândia, para Itaguara, para Buritis. A própria BNCC, né, e o currículo, vamos falar aqui especificamente de Minas, o currículo referência de Minas Gerais, né, tem as especificidades de cada localidade, né, tem aquela coisa contextualizada. Então é complicado, porque a internet hoje é uma maravilha, você vê, hoje nós estamos aí pro mundo todo, né, quem tiver em outros países, ou tiver no planeta Terra, está tendo oportunidade de estar com a gente conversando. Então, olha que coisa, né, fantástica. Mas isso não quer dizer, né, que tudo que aparece na internet, ele é algo que se pode aplicar a determinada realidade, né? A época de que nós tínhamos essas soluções, né, Marli, soluções padronizadas, é igual plano de aula, né? A gente vê muito isso, acho que é o que mais tem na internet. Clique aqui porque eu tenho plano de aula. Aí você vê lá milhares de pessoas. Eu quero. Poxa, mas como é que você quer um plano de aula de alguém que, por exemplo, está lá no Rio Grande do Sul e fez esse plano de aula? Como é que você vai adotá-lo como modelo? Porque tem, né, ele pode ser um esqueleto, um material de referência, né, algo para você estudar, para direcionar na construção do seu plano de aula, por exemplo. Mas tem gente que leva ao pé da letra e acha que aquele plano de aula feito lá no Rio Grande do Sul, ele vai se aplicar dentro do contexto dele ali. Porque se você parte único ponto, né? Vamos falar só de um ponto, né? Alunos, e o sujeito, onde é que fica nisso? Como é que você vai pegar um plano de aula que foi feito lá no Sul por alguém que não conhece a sua realidade, não conhece os sujeitos que estão com você, a sua turma, e vai falar que aquilo é o ideal para você aplicar? Então, essa época que nós vivemos muitos anos, né? Isso aconteceu no nosso país, na nossa educação, né? Acabou, né? Isso aí já acabou, já foi por terra, porque a nova legislação, ela é humanizada. Então, se ela é humanizada, ela está colocando o sujeito no centro da coisa, né? Ele hoje é o protagonista, o aluno é o protagonista, né? E não é mais aquele protagonismo de frases de Paulo Freire que a gente vê muito, né? Via muito né? Colocadas assim, pinçadas e colocadas de tal forma que, que lindo, que bonito e tudo mais, né? Não é isso mais, né? Isso exige de nós hoje
a gente entender o ambiente que nós estamos inseridos, fazer uma leitura de ambiente, a leitura de mundo, né, Marli? E Marli abriu muito bem aqui, leitura, incentivo à leitura, não é só para o gurizinho ali, para o menininho que está começando, não, é leitura de mundo para os jovens também, é leitura de mundo lá na EJA, né, é em toda a educação, leitura de mundo lá na graduação, né, a turma que está fazendo bacharelado aí, e é para tudo, né? Para a nossa vida que é a leitura de mundo, né? A leitura de mundo ela é algo que transcende a questão exclusivamente do livro, é algo mais amplo que nós estamos conversando, né? Então é necessário que se entenda disso tudo que aparece na internet, tem que saber, né, Marli, separar o que eu vou poder utilizar como material de referência e adequar, customizar aquele material de referência para a minha realidade, para aí sim se tornar algo que eu possa utilizá-lo, né, adequado à BNCC, adequado ao currículo referência, adequado aos sujeitos que estão na minha sala de aula, né, que eu lidero ali na minha sala de aula e por aí vai, né? A gente até brinca assim que toda vez que um professor clica num plano de aula, num link que fala baixe um plano de aula aqui, uma fadinha da educação ela desaparece, porque a maioria dos professores e até a área da pedagogia e todos nós, é muito mais fácil você construir a partir de um modelo. Isso é normal, Natural. É natural. Não é que você, eu não posso pegar o plano de aula de ninguém para olhar, eu não posso baixar nada. Tem vários, o próprio Movimento pela Base indica algumas sugestões, só que são sugestões dentro dessa linha que Paulo Henrique falou. Sugestões de esqueletos, sugestão de, tipo, como você vai trabalhar as 10 competências dentro desta aula. Como você vai trabalhar cada campo de experiência da educação infantil dentro desse projeto. Então, quando tem essas dicas, elas são maravilhosas. Tem muitos e muitos institutos e até editoras mesmo que têm muita coisa legal. No entanto, tem muita coisa pronta que não se adequa à realidade. E aí entra na questão que a gente sempre fala, que o professor precisa ter o empoderamento. Que se ele não tiver empoderado com a autonomia de fazer as escolhas de acordo com a análise que ele fez, muita gente às vezes até fala com a gente, a gente está fazendo um movimento lá na internet sobre o incentivo à leitura. Vai ter plano de aula? As pessoas perguntam pra gente se vai ter plano de aula. E daí a gente diz, não, não vai ter plano de aula. Vai ter sugestão, vai ter indicação, vai ter resumo, vai ter agregar grupo para um fortalecer o outro e falar, olha, eu fiz esse projeto aqui e ele deu certo. E aí, como que foi esse projeto? O script desse projeto foi esse. O outro professor que está empoderado e que conhece a turma dele, o que ele vai fazer? Isso aqui serve para mim, isso não serve, isso não serve. E então ele vai construindo, porque as turmas são diferentes. Então, e nesse momento de muita dúvida que nós estamos vivendo, essa coisa do processo que vem sendo conversado do ano contínuo, 2020, 2021, ora fala, ora o governo federal não, o Conselho Nacional de Educação publica sobre o contínuo, ora o MEC vai lá e diz, não, tem que ter prazo para acabar o 2020 e começar o 2021. Essa dúvida, essa coisa do que Paulo citou agora há pouco com relação à faculdade, por exemplo. Se as faculdades não estão prontas para receber os alunos, quiçá as crianças, os bebês. Então, nós precisamos entender que todas essas indicações, quando são pedagógicas, elas têm que ver a realidade da sala de aula. Quando são de legislação, estão todas voltadas às particularidades do município, do estado e do município. Então, o que nós precisamos entender? Voltar naquela velha história das habilidades prioritárias para que a gente possa fazer com que o aluno consiga alcançar resultados.
Porque tem até um livro que a gente estava conversando. O momento de pragmatismo, por exemplo, com relação ao retorno, se dá na necessidade de um protocolo sanitário, de um protocolo estrutural. Daí dá para você ser pragmático, né? Porque são regras muito claras, né, específicas, cientificamente comprovadas, né? Então, se a gente sabe que tem que ter sabonete para lavar as mãos e aquilo é uma coisa essencial para se pensar na salubridade do espaço, pronto, é pragmático, né? Aquilo ali não tem muito o que ver. Na parte pedagógica não se aplica, né? Porque, por exemplo, se fala aí da questão da reprovação, né, Marli? Ah, vamos reprovar, não, vamos reprovar, quer dizer, coloca o pragmatismo no processo. Ah, vamos reprovar, porque não é hora disso. Não fez nenhuma atividade, então vamos reprovar. Vamos reprovar, não é isso, porque daí cai justamente no que ela está falando, no Hamilton Werneck, o livro dele, e ele coloca, se a escola boa é a que reprova, o bom hospital é aquele que mata, né? Quer dizer, isso aí já foi, né? A gente via lá na minha época de ginásio, sabe, de primeira série, lá que via, que a gente ainda tinha as cadernetinhas para carimbar a presença, sabe? Era tudo, era bem amarrado, bem não sei o quê. E naquela época, quando eu era menino, aí sim, não, vou repetir de ano, que daí ele vai ver como é que é. Você tá achando aqui, quem manda sou eu. Não, isso acabou, gente. Isso ficou lá para trás, não tá nesse milênio mais, não. Tá no milênio anterior, né, que se passou, não tá no terceiro milênio, tá lá no segundo, né? Então a gente tem que ter entendimento, tem que refletir, né? Qual que é a reflexão? Porque se você vai para o hospital, não, o hospital bom é aquele lá que morre muita gente, porque lá é bom mesmo, porque lá mata o caboclo. Pô, vai pensar, é a mesma coisa que você pensar, não, aquela escola é boa porque ela reprova. Quer dizer, isso aí já tem que ficar, né? Já foi, né, Marli, o tempo disso, né? De pensar nesse sentido, né? Exato. Inclusive, essa é uma indicação de hoje, o livro do Hamilton Werneck, que é exatamente assim. Se a escola boa é a que reprova, o bom hospital é o que mata. É uma reflexão fortíssima, porque é isso que nós temos que pensar nestas indicações de como que nós vamos lidar com os alunos nesse retorno, visando humanizar esse retorno. Lá nas legislações todas que já estão postas, está dizendo do acolhimento. Olha que legal, a Vânia está ali também, a Adriana lá de Açucena, o Vicente de Veredinha. Boa noite, Marlene, boa noite. A turma está toda entrando aí. Bacana. Que são pessoas que a gente já conhece também, que são entendidas nesse processo de humanizar a educação. Que não é só pensar no que eu tenho que ensinar para ver se esse menino vai passar ou não vai passar. Se na BNCC já estava escrito isso, e nós sabíamos que havia essa necessidade de chamar a educação toda, não só alguns, para pensar nesse processo humanizado, a pandemia veio e nos obrigou. Então, aí nós entramos pensando, né, nesse quarto ponto que Carlinha trouxe aí para nós, passando para o terceiro, de o que nós vamos fazer então com um professor que é resistente. E ela até fez um comentário aqui sobre os documentos prontos, né, a Carla, que são as determinações da Secretaria Estadual de Minas Gerais, né? E será que eles, né, serão aplicáveis, são aplicáveis a todas as realidades de Minas Gerais? É algo a se pensar, né, a se estudar. E muito bem colocado pela Carla, que as crianças hoje já são problematizadoras. Elas querem prosear, elas querem indagar, elas querem saber o porquê. Hoje a gente fala, né, Marina, nessa época a gente perguntava para o nosso pai, não pode fazer isso. Aí você pergunta, por que não pode? Por que não? Acabou. O assunto estava encerrado. Exato. Né? Hoje não, hoje você fala um não para a criança, você tem que justificar aquele não. Você tem que falar, o não tem que vir com a justificativa, você tem que explicar. É justamente isso que ela está falando. Não dá mais para você falar a mesma coisa, é um sim. Por que o sim? É sim? Sim, mas por que é sim? Por causa disso, daquilo. Não tem mais a resposta sim e não, né? Simplesmente. E como o Dionísio também está colocando ali, nós deixamos na escola algumas crianças e agora, porque a gente, 1 ano de diferença, eles passam de criança para rapaz ou para moça. Isso é uma grande verdade. 1 ano faz toda uma diferença.
E não, aí então... Hoje, eu fui na minha médica, ela tinha acabado de dar à luz. Aí veio a pandemia, não sei o que, eu voltei nela hoje. Eu vi um vídeo da menina dela, já tá com um livro ali que nós demos Lili TED pra ela quando ela nasceu. A menina já tá gigante, velho, lá e brincando com o livro. O que é isso? Parece que foi outra época, né, que eu vi aqui no médico. Exato. Então, esse é o ponto. Aqueles sujeitos estão se transformando, e nós falamos muito isso na segunda-feira, eles estão aprendendo sim alguma coisa, e é nesse ponto, quando Carla coloca sobre ela nem colocou essa questão do excesso, mas a gente sabe que tem um excesso de preenchimento de documentação, essa cobrança, esse tanto de PET, esse tanto de relatórios a se fazerem. Então, o que ocorre? Uma coisa é certa, toda a documentação e as avaliações que virão externas, as avaliações que são fora da escola, que o Estado vai fazer, não sabemos quando, mas quando elas acontecerem, elas vão ser pautadas na BNCC e no currículo referência de Minas Gerais. Então é por isso que nós falamos tanto da importância de trazer os professores, principalmente aqueles mais resistentes, ficou parecendo a Salve Rainha. Não tô rindo da Salve Rainha, eu tô falando do meu, né? Principalmente aquelas almas mais difíceis. Mas é praticamente uma oração, né? A gente ter muita energia positiva, ser espiritualizado para poder trabalhar o estado de espírito dessas pessoas que são resistentes, né? Exato, porque o que acontece? A gente vai lá no Edgar Morin. Nós tivemos a oportunidade de ver uma palestra do Edgar Morin, que veio aqui no Brasil em 2018, poxa, com 98 anos, ele estava com 97 anos, e ele falando da felicidade dele, de perceber que esses conceitos socioemocionais, eles estão sendo inseridos nos documentos agora em 2020, pensa. Um sujeito que desde a adolescência, né, Edgar Morin estava com 97, agora já deve estar com 99, Exato. Né? Todo lindo, maravilhoso, falando da importância de trazer esse acolhimento socioemocional, não ficar só na prova, nessa visão, né, cognitivista que todo mundo tem, e não só as secretarias que às vezes tem, mas às vezes o professor que está lá dentro da escola, né, da sala de aula também tem. E daí, diante de uma pergunta que fazem para ele, quando dizem para ele assim, então nós temos que selecionar, nós temos que treinar esses professores, e ele responde de uma forma muito serena, não, nós temos que escolher os melhores, sabe? É muito difícil isso, porque daí a gente fala, não, o sujeito é efetivo, não, o sujeito é um contratado, o sujeito o pessoal tá lembrando aqui que você tirou a barba. De fato, vocês estão acompanhando mesmo. Hoje ele precisou ir à rua, aí, sem né? rua, na rua ele não vai de barba, não, que é mais seguro. Aí, boa noite também. Hoje eu fui numa unidade hospitalar e eu tinha que ficar um tempo maior lá para conversar com a minha médica, esperar aquela coisa toda, então é conveniente ir sem barba, com máscara, com tudo, né? Questão de higiene, prevenção. O pessoal tá atento. Então, o Edgar Morin diz isso, né? Ele diz assim, não tem como ensinar um professor a amar o aluno ou amar a escola. Você tem que começar a selecionar aqueles que já amam. E não só amam a escola e o aluno, mas o que tem o amor no coração. Porque quando o sujeito ama a vida, ele ama a escola. E eu sou psicanalista, eu vivo acreditando que as pessoas podem mudar e blá, 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 blá. E também se você for no plano nacional de educação, né, no plano nacional, no plano estadual e nos planos municipais, está lá o perfil. Né? Sim. Está lá o perfil. Então hoje é uma simples questão, isso que o Edgar Morin fala, isso é uma simples questão hoje legal. Agora, e a vontade política para se fazer isso? Né?
tem-se a vontade política, tem-se a condição jurídica para se fazer isso, então a gente tem que pensar que já está na lei. Às vezes você não tem um mecanismo jurídico para fazer isso, ou não tem a vontade política, mas é o estado da arte, é o ideal, né? Você realmente trazer aquelas pessoas, né? Você colocar aquelas pessoas na educação que têm um perfil para estarem ali, né? Isso aí é fundamental. Como mais uma vez, analogia com... Você pensou você ir no médico que não tem um perfil para ser médico? Né? Como é que faz? Né? Que o cara vai te passar um diagnóstico lá, assim, daqueles bem viajandão, aí você vai ter que buscar uma segunda opinião, uma terceira opinião, né? E na escola você tá ali com aquele professor, você não sai buscando uma segunda, terceira opinião, porque você não tem essa flexibilidade para isso, né? Hoje é uma questão, inclusive, legal. E essa coisa do professor resistente, ele não é só resistente com relação à questão pedagógica, né? Nós temos que preocupar nessa questão também. Por exemplo, eu não sei se vocês... Essas lives, elas servem muito também para a gente dar indicações também, né? Não só de livros, de filmes, mas de profissionais que escrevem e defendem a educação, mas não sei se vocês conhecem o Paulo Fock, é uma das pessoas que escreveu a parte da educação infantil da BNCC, ele é maravilhoso, e ele tem sempre esse debate muito interessante, chama muita atenção com relação a esse perfil do profissional, porque, por exemplo, agora mesmo, ele apresentou essa semana um estudo que foi feito por uma turma da enfermagem e médicos infectologistas, mostrando que houve uma diminuição das doenças respiratórias e de gripes em geral nos bebês e nas crianças pequenas, porque essas crianças bem pequenas e os bebês não estavam nas creches e nas escolas. Então, olha que coisa mais difícil de lidar. Ao mesmo tempo que eles estão protegidos do coronavírus, né? Eles estão em casa sem a escola, mas eles adoeceram menos. E qual que é a dificuldade? O que causava essas doenças nessas crianças? Principalmente professores que trocam fraldas e não lavam as mãos. Crianças que manipulam os mesmos materiais ali, sem estar limpos o necessário, o quanto tem que limpar, que são os protocolos que Paulo vem falando isso o tempo inteiro, que existem antes do Covid e que muitas vezes as escolas de educação infantil não cumpriam, de ter torneira dentro de cada salinha, de tirar o sapato para entrar na escola, na educação infantil, porque os meninos estão ali engatinhando, então a gente pisa com aquele sapato. São coisas que elas já estavam escritas e a educação ela tem tanto problema, que às vezes esses detalhes vão passando. Então as crianças adoeciam mais, agora estão adoecendo menos, mas o lado... não é bom, mas o lado de aprendizado do que aconteceu nesta pandemia é que nós vamos ter que voltar mais criteriosos com isso. E aquele professor que é negacionista? E aquele professor que tá andando sem máscara, que acha que isso tudo é uma bobagem, que vacina é bobagem, que se for da China piorou? Nós sabemos que tem muita gente assim, né? E difícil também, só para completar aqui, Paulo, são comportamentos, por exemplo, eu não sei se vocês percebem, toda hora eu levo a mão na boca, eu faço isso, é meu hábito, eu pego nele, daí eu pego no meu queixo, daí eu faço isso. Isso é errado, não está correto. Pega na mesa, pega no rosto, coça o olho, mexe no nariz. São hábitos que a gente faz sem perceber que está fazendo. E se eu não tiver a abertura para o outro profissional chegar para mim, o Paulo vive falando comigo, tira essa mão da boca. Eu fico, eu não sou criança, né? Mas eu preciso ouvir isso, porque é para o meu bem. Então, se o diretor vai falar isso com o professor, se o pedagogo vai falar isso com o professor, será que ele vai aceitar? Então, não é só o pedagógico, é comportamental também. Exato. Então, essa colocação que Carla fez, ela é muito pertinente, ela é muito preocupante. O que nós vamos fazer com esse professor? A resposta é diálogo, diálogo, diálogo. Apresentar estudos, apresentar dados, tentar, porque é o que a gente fala, Paulo sempre fala isso,
a salvação é individual. Mas nesse momento eu estou precisando dele se cuidar para eu ficar bem. Então nós temos que pensar nessa coletividade, né? Exato. Boa noite para a Séries aí também, que está conosco. E o momento ele é tão delicado, né? Hoje teve uma coletiva do Ministério da Saúde, onde um cidadão lá, não esqueci o nome dele, a função dele, não era o ministro, né? Ele falou que no caso de você se sentir não sei o que e tudo mais, né? Com sintomas relativos a uma possível contaminação, né, ao Covid, você ir no hospital e já pegar o tratamento, como é que ele fala? Tratamento precoce. Quer dizer, não existe tratamento precoce comprovado cientificamente. E aí ele falou que justamente aqueles que não reconhecem a comprovação científica de um tratamento precoce é que são os negacionistas. Então olha a situação que a gente está, né? Onde o cara lá, um alto escalão do Ministério da Saúde, vai em rede nacional, vai numa entrevista nacional, falar que existe um tratamento precoce pro Covid, para a doença em si, né? Então não existe. Então a gente está num momento assim que a gente tem que ficar atento, né, Marli? E filtrar essas informações, né? Porque nem sempre o que está nos sendo dito reflete a realidade. A realidade é que o negócio está aí, não tem vacina, não tem nada comprovado cientificamente, e a gente tem que estar veaco, né? Vamos dizer assim, né? Estar esperto. E é comportamental também, é como o Dionísio está falando aqui, ó. Tem gente que está indo para as farras e postando na rede, né? E aí, eu até hoje fiz uma postagem meio mal educada dizendo exatamente isso também, né? Uma coisa mais pessoal. Eu penso que essa pandemia ela não está trazendo só essa coisa da dificuldade de vida e morte, ela também está mexendo com nossa evolução espiritual, né? Porque a gente olha para essas pessoas e fica com raiva delas. E aí a gente fica, não quero ficar com raiva. Mas são pessoas que são irresponsáveis. Quanto mais gente estiver saindo, Quanto mais gente estiver saindo, mais tempo vai ser para nós voltarmos. E quanto mais demorar essa volta, mais prejudicado ficarão os alunos, porque como Carla falou, alguns estão tendo até aula particular e outros não estão tendo nada. Nós temos alunos que não têm família alfabetizada. Então, e aí é essa questão, a mesma colocação que o Dionísio fez lá, de que algumas crianças vão chegar jovens, muitos jovens também nem vão voltar. Exatamente. E vão ficar evasão. Então, assim, sou a rainha do otimismo, né? Mas a realidade é que às vezes a gente tem que dar um choque, fazer a pessoa passar vergonha, para ela cair na real e entender que a educação ela é séria. E quem está na área da educação são os primeiros que tem que dar exemplo para que a gente possa voltar logo, para que a gente possa recuperar logo, para que o impacto da pandemia não seja sentido tanto na sociedade quanto vai ser. E quando essa questão aí da pessoa, a pessoa pode viajar, ela faz o que ela bem entender da vida dela, né? Como a gente falou, a salvação é individual, né? Mas ela também tem que ter a noção das consequências dos seus atos, né? Porque o amigo Dionísio ali falou e isso é verdade, né? Hoje a gente não cansa de ouvir que o professor é vagabundo, porque ele não quer voltar a trabalhar. Aí o cara posta a foto da balada, posta a foto da viagem, todo mundo rindo, sem máscara, Meu, a sociedade reforça, né? Reforça, né? Então ele tá dando um tiro no pé. Beleza, tu faz o que você quiser da sua vida, mas meça as consequências dos seus atos, né? Daquilo que você está externando, né? Que é a mesma questão da sala de aula. Se você dentro da sala de aula, você liderança, você não der um exemplo para a turma que você está liderando ali, que são seus alunos, como é que faz, né? Se um professor não gostar de leitura, como é que ele vai incentivar a leitura junto aos alunos dele? E por aí vai. Que é o exemplo da outra questão que ela colocou, que a gente já chegou lá no segundo ponto, né? O celular, ele era um vilão na escola. E agora ele passa a ser uma ferramenta escolar. Aí eu vou dizer para vocês outra coisa. Hoje eu tô meio assim, brava, né? Não é da minha cara ficar brava, mas hoje eu tô meio brava. Vocês sabem o que eu vi? A gente tem que falar a real, né? Porque ficar fazendo
prosa aqui, movimento e tudo mais, e não ficar de nhenhenhé, né? Não adianta. Não adianta, mas assim, até porque a gente vê coisas que a gente fica triste, né? E preocupante. Então, o que ocorre? Quando a Carla levanta esse tema, é importantíssimo. O celular, ele era o vilão, agora ele é uma ferramenta escolar. Só que aí nós vai fazer o ano inteiro, desde março até agora, vai completar lá janeiro, não sabemos quando nós vamos voltar, que quando nós voltarmos, nós vamos ter que usar dessas tecnologias. Acabou, gente, não tem jeito. Cultura digital está na BNCC. Ensino remoto tem tecnologia, ensino híbrido tem tecnologia. Aí, presta atenção, o aluno vai voltar e o professor também. Será que o aluno vai dar de cara com um professor até hoje que não sabe mexer no celular e no computador e nos recursos que tem, que ele poderia ter ficado o ano estudando? Essa é a questão. Então, o professor, ele não pode só, vou repetir o que a gente falou quarta, fazer só seu rei mandou. O Estado mandou fazer o PET, vou fazer o PET e aí eu vou só aprender como inserir o PET. Eu vou aprender só como entrar no Google Meet. Eu vou só aprender como entrar no Team. Não, o professor tem que aprender como produzir algo a partir dessas ferramentas. Não ferramentas que podem ser usadas no celular, ferramentas que podem ser usadas no computador, porque agora é a realidade nossa daqui para frente. Não tem como fugir disso. E como a Regiane está colocando aqui do perfil, né? O aperto no coração que dá dela ver que o professor não tem perfil para uma turma e acaba sendo classificada ali através de critérios lá nos municípios, que nem sempre são os critérios técnicos, né? São critérios de acumulação de títulos ou experiência e tudo mais, e acaba pegando a turma ali só por causa, às vezes, da remuneração. Então, essa questão do perfil, que a Regiane coloca aqui, é a questão do perfil também para aceitação da cultura digital, né? Aquele negócio, quantas vezes, né, sejamos, a gente já falou isso, esse negócio da cultura digital, para mim, até já esgotou, porque aquele negócio do professor que entra na sala, que antes, né, entrava na sala, não pode celular, aí passa a atividade, depois vai lá, na frente dos alunos, né, passa a atividade, passa uma prova e fica lá no celular. Ele pode, os alunos não podem. Então isso daí já era, né? Isso aí já Exato. Virou passado. E a Leia Vieira colocou aqui, a Leia, a fotinha tá pequena, mas eu vejo muito vídeo da Leia mesmo aqui. A pandemia foi um momento de aprendizagem para mim, mudou a minha visão com o uso de programas da contação de histórias. Eu amo que os temas ficam amarrados, porque aí a gente chega no último tema, que é o primeiro, que nós fizemos a engenharia reversa, né? Que Carlinha colocou lá assim, como fazer para reparar tudo isso e fazer com que a leitura seja esse elo para o retorno. Casa exatamente com o que Leia colocou ali. E com o que Carla também já tinha falado lá nos comentários das lives anteriores. A questão da leitura não é só pegar um livro e ler. A questão da leitura é a contação da história amplamente e que você pode fazer através de diversos recursos. E a pandemia veio mostrar isso através da tecnologia. Muitos professores hoje estão gravando vídeos maravilhosos. Exatamente. Porque não adianta a criança, ela ficar só lá com a galinha pintadinha, com o patati patatá, com a Peppa. Imagina esses cenários que essas meninas e esses meninos estão conseguindo fazer para contar histórias, principalmente lá na educação infantil, mas também para os professores que não são só da educação infantil, fazer as diversas formas de leitura, que é a leitura de mundo. Exato, e como o Antonelli está falando aqui, a turma, os alunos, eles são mais avançados tecnologicamente, né? Então, quando a gente se permite usar essas ferramentas, como ela já está se permitindo, né, na contação de histórias lá para os pequenos dela lá, você se aproxima desse público, você cria empatia através da tecnologia. É isso que o professor tem que entender. A tecnologia hoje é uma aliada dele, não é uma adversária. Então, vamos lá, professor, professora,
pedala e se atualiza, porque senão não dá, né? Fica complicado. Uma boa noite para Nazir também. Boa noite aí, Nazir, prezada Nazir, lá de Capelinha, que está conosco também. Ai, que maravilha. E é isso que, se nós conseguirmos reunir aqui, então. Então, o que eu posso fazer hoje para conseguir já começar a reparar todas essas dificuldades que foram postas e atrasos que a gente sabe que foram já também, que a gente sabe que já tem, e a esses alunos que não têm esse apoio que outros têm. O que eu já posso fazer agora? A gente até separou 3 pontos. O primeiro é aceitar essa realidade, aceitar que a realidade ela não pode ser mudada. A gente não gosta muito da palavra reparar, mas a gente tem que usar reparar porque aconteceu o problema. Então nós precisamos aceitar que ele aconteceu, trazer esses negacionistas, esses que têm resistência, para entender através de divulgação embora tem muita gente que não está acreditando mais na ciência, mas artigos científicos, vídeos, pessoas que têm responsabilidade. Mas a gente não pode desistir, não. Não pode desistir. Se o povo que não está acreditando na ciência vai cair a ficha neles, porque nada, desculpa, é feio o que eu estou falando, mas nada melhor do que morrer um próximo desse que está negando para ele entender o que é a ciência. E não precisa chegar a isso. Não precisa chegar, é feio falar isso, mas é a realidade. Enquanto não acontece ali no círculo dele, ele nega. Depois que acontece, aí, nossa, que arrependimento, porque aí já era, né? Então, esse primeiro ponto que a gente disse, como que eu tenho que fazer? Primeiro, aceitar que a realidade, porque até às vezes nós mesmos, às vezes nós, por exemplo, quando nós chegamos a essa conclusão de fazer o movimento Primavera-Verão da leitura acontecer mais rápido, foi justamente por causa disso, porque tipo, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa. Então, o que a gente vai fazer? Esse movimento. Então, isso é aceitar a realidade. Porque se a gente fica só esperando, a gente também é uma forma de negar o que está acontecendo. Então, nós temos que acelerar. E o segundo ponto é sempre utilizar as 10 competências da BNCC. Se a gente puder, por causa do tempo, citar só 2 aqui, a empatia e a cooperação, tem tudo a ver com tudo isso que nós falamos aqui, né? Essa coisa horrível que Paulo falou da pessoa, da família. Porque empatia não precisa ser da minha família. Exato. Eu preciso fazer com que o outro entenda que nós vamos certamente virar o ano com 200 mil mortes no Brasil. Elas são importantes. Já está em mais de 178 mil. Então, olha que... Sabe? Então, e uma das competências da BNCC é a empatia. Então, e falando da homologia de processo também, para a gente falar de empatia com o aluno, nós temos que trabalhar a empatia com o professor. E a cooperação, né? Eu não posso deixar... teve um comentário também dizendo assim, tem professores que não estão usando máscara porque falam que a máscara dá falta de ar. Não dá falta de ar. Falta de ar é você estar lá no CTI. Isso é falta de ar. Desculpa, isso é frescura. Sabe? E não vou falar que é frescura, porque às vezes a pessoa sente. Mas ela precisa entender. Uma em que tem um problema respiratório, que tem... Não é para usar isso como argumento para não utilização da máscara. Não é bacana isso. Exato. Não é legal. Porque... Não é legal. Eu não estou usando porque eu não consigo respirar. Poxa, aí... Aí você fala isso no menino, o menino perto do menino, ele fala, eu não estou conseguindo respirar. Porque é difícil mesmo respirar com a máscara. A gente que usa óculos mesmo tem que ficar com o tempo inteiro limpando. Não é fácil. Mas nós teremos que... Se ela tá brava hoje, eu tô radical. Mas tem que ser, né? Porque a lua virou, então... Tem coisa que é difícil tratar de forma assim, né? Me perdoem às vezes aí, mas é porque a gente tem que aceitar a realidade, né? Porque é vida, né? Não é opinião, é vida e morte, né? Então, eu fico tentando apaziguar, mas é real. E o terceiro ponto é já desenvolver um projeto de leitura hoje. Por exemplo, se a gente pudesse dizer assim, o que eu posso fazer hoje? Eu sou um professor, ou eu sou um pedagogo, ou eu sou um diretor. Já desenvolve um projeto hoje de contação de histórias. Pode até pegar o nome, vamos fazer um projeto do Movimento Primavera-Verão da Leitura.
que é esse movimento? Isso, o nome o movimento Primavera-Verão da Leitura não é um projeto meu e de Paulo, é um movimento nosso, de nós todos. Vocês que estão aqui, que não estão indo embora, são sócios fundadores para trazer mais pessoas e explicar para elas que esse é um movimento para todos. É um movimento só para nós estarmos juntos, reforçando a importância do incentivo à leitura. Você pode criar qualquer título de projeto de leitura, mas vamos pegar, por exemplo, nós vamos fazer o projeto do movimento Primavera-Verão da Leitura. Por quê? Por que o nome é Primavera-Verão da Leitura? Primavera é começo, é início. Né? Quando você vai fazer aniversário, fala mais uma primavera, né? É o início. Verão é quando está quente. O que nós queremos com esse movimento? Organizar esse início. Quem está aqui junto com a gente, vamos organizar essa coisa de propor uma forma de chegar aos alunos, mesmo que já está chegando através dos PETs, mas chegar de uma forma mais humanizada possível, porque na hora que o verão chegar, a gente está fazendo analogia com o verão independente da estação, mas falando na hora que o quente chegar, que é o retorno, já ter uma ideia desse elo. Por exemplo, vamos imaginar que você faz um projeto e o projeto seja, você precisa escolher um título, ou que seja esse título, ou escolher um título forte, fazer escolher uma forma de registro, né? Ou a gente até falou na semana passada sobre o diário, fazer um diário, ou escrever cartas, porque quando você consegue inserir o PET dentro de um projeto, ou colocar um projeto dentro do PET, os alunos vão fazendo isso de uma forma mais humanizada, mais junto com o professor e com a escola. Não porque tem que cumprir aquela tarefa, senão ele vai tomar bomba. E aí, quando ele voltar, ele vai ter estabelecido esse vínculo. Eu estou vendo aqui a Leia, que falou aqui mesmo, com certeza os alunos dela vão ter uma outra visão dela, porque eu, que conheço a Leia, hoje eu vejo a Leia passando no Facebook assim, cada dia com uma roupa diferente, com um apetrecho diferente, e ela faz as histórias de uma forma diferente, eu já olho para ela de outra forma. Imagina a criança, tanto que vai estar apaixonada com ela. E os professores que são de jovens, da mesma forma. Por isso que a gente trouxe aqui um filme para indicar. Temos 5 minutos, né, Paulo? Dá para indicar o filme ainda. Isso. Um filme para indicar para vocês nessa live de hoje, porque nós fizemos o compromisso de indicar um filme para cada live. Já tem um indicado lá no grupo, né? Que é o da segunda-feira. Aí vocês vão lá, tem um trechinho dele lá para estimular vocês. E o de hoje é Ao Mestre com Carinho. É um filme esse antigão também, né? Da década de 60. E por que nós trouxemos esse vídeo? Essa indicação de filme, para fazer uma provocação, na verdade, até. Porque Ao Mestre com Carinho é a história de um professor que ele era um engenheiro desempregado. E o que acontece? Ele vai para uma escola complexa, para uma turma complexa, e ele faz uma revolução, e depois ele até consegue emprego e ele fica. É uma história muito linda que mostra o seguinte: infelizmente a gente critica quem sai de outra profissão e vai sem ter feito pedagogia, sem ter feito metodologias didáticas e tudo mais. Mas às vezes tem um professor que estudou tudo, chega lá e não tem o amor, o desejo de construir esse elo, que é através da escuta, é através da leitura, é através da contação de histórias. Quando a gente fala contação de história, não é só contar histórias para criança. Nós estamos aqui contando histórias. Prusiano. O storytelling, que o brasileiro adora usar termo de outro país, né? O storytelling. Não sei nem o que é isso. O storytelling é essa contação. É de comer? Pouco. O storytelling é essa contação de história, onde a gente vai inserindo o personagem na história. E os empresários estão fazendo cursos caríssimos de storytelling, que é aprender a contar história para vender.
Pense. Quer dizer, esse tema que chama a atenção, a leitura como elo para o retorno, ele é tão importante que tem gente pagando caro para aprender a contar história, Exato. sendo que o professor vive a de contar história. Exato. Né? Então, essa live de hoje, a gente foi muito provocativo, né? A gente não foi dócil hoje, né? Não, fomos dóceis, né? Fomos reais. Igual, Com amor, igual né? a Vânia tá colocando ali, falava, mas é a realidade, né? Tem que dar o exemplo. Sim, é isso, Vânia. É simples assim, a gente tem que dar o exemplo. A realidade é essa, a gente tem que dar o exemplo, ponto. Não tem muito o que ver. Valeu, Vânia. É isso, né? Isso. Aí é hora de ser pragmático, é hora de dar exemplo, a realidade é essa, então vamos dar o exemplo. Cientificamente, o que está comprovado? O que embasa as nossas tomadas de decisão? Isso. Pronto, vamos pegar isso e vamos fazer, né? É dessa simplicidade mesmo. Valeu, Vânia. Exato. Turma, beijo para vocês. Maravilha, prosa maravilhosa. Eu confesso para vocês que quando a gente vai vendo os comentários aqui, a gente fala, ai, maravilha, lindo. Muito obrigada pela atenção toda de vocês. Estamos lá no movimento, no grupo do movimento, entra lá. Deixem as indicações aqui nos comentários para as próximas lives, porque nós vamos seguir as lives, a sequência de lives com os temas que vocês escolheram. Beleza? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Se cuidem. Tchau, tchau.